Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de análise de qualidade de imagem. Hoje a gente vai falar sobre avaliação subjetiva e objetiva da qualidade da imagem, certo? A gente vai ver diversos exemplos aqui e assim, é um assunto interessante, é um assunto que eu acho que a gente pode levar para outras áreas também, não necessariamente para análise da qualidade da imagem, né? A gente pode avaliar dezenas de outras coisas, inclusive texto, vídeos, enfim, outras mídias, certo? E aí, vamos começar. Só recapitulando aqui aspectos que são importantes para essa aula, certo? Referente ao conteúdo do módulo 1, nós vimos aspectos fundamentais da essência da imagem, que foram a cor, forma, textura, profundidade e a faixa de luminância, né? A gente tem lá a faixa de luminância dinâmica, por exemplo, certo? A gente vai estar utilizando, como eu falei lá na aula do módulo 1, todos esses aspectos durante toda a disciplina. São aspectos fundamentais para a análise, para a avaliação da qualidade da imagem, tá? E aí, na aula 2, no módulo 2, né, foram duas aulas, se não me engano, nós vimos os atributos da qualidade da imagem na fotografia. Vimos os atributos locais e os atributos globais, né? E aí, eu trouxe aqui o exemplo que nós utilizamos lá nas aulas, né, do módulo 2, que, por exemplo, a saturação da cor, né, quando a gente fez a alteração na saturação da cor da imagem original, né, dessa imagem da esquerda, obtivemos essa imagem do meio, e aí esse atributo aqui é um atributo global, porque independente da distância que a gente observa a imagem, então da resolução da imagem, nós conseguimos sim perceber essa diferença claramente, certo? Enquanto que ao alterar a nitidez da imagem original, né, e aí obtivemos essa imagem mais à direita aqui, que está um pouco borrada, né, com aspecto de borrada, a gente tem um atributo local. Por quê? Quando a gente faz o resize da imagem para que ela fique bem pequenininha, a percepção dessa alteração na imagem não é tão clara, certo? Ou até mesmo é imperceptível quanto a um atributo, né, global, tá? E aí, basicamente, para a gente relembrar, porque também vamos estar observando isso, né, utilizando isso para a análise subjetiva e também objetiva da qualidade da imagem, tá? Que é o que a gente vai ver nessa aula. E aí, sobre uma introdução à avaliação da qualidade, a gente vai acabar entendendo quando e como realizar a avaliação, né, da qualidade das imagens, tanto de maneira subjetiva quanto objetiva. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, né, de Einstein, uma foto de Einstein, onde à esquerda aqui a gente tem a captura original, certo? Seria a imagem com suas características padrões, tá? E aí eu fiz duas alterações, né, gerando assim três fotos, a original e duas alteradas. Nessa imagem no meio, eu fiz uma pequena alteração alterando o brilho da imagem, então eu tornei ela um pouco mais brilhosa, e aí a gente pode ver que nessas regiões aqui, que na imagem original é mais escura, a gente tem uma percepção mais clara, ou seja, no sentido de que está mais claro aquela região, desculpa, mas, porém, né, como a gente viu na aula anterior, não adianta simplesmente aumentar o brilho. Caso eu queira ver os detalhes de uma região escura da imagem, porque isso aí seria uma tarefa no ato da captura da imagem. Eu teria que aumentar a exposição dela, tá? Então a gente também observa ruídos, aquele mesmo ruído que nós vimos na aula do módulo 2, certo? Mas, assim, eu trouxe isso aqui, mas para a gente ver que uma diferença, certo? Assim como também eu fiz a alteração do contraste. Eu reduzi o contraste em 25%, tá? E aí a gente tem uma versão alterada, né? Uma versão diferente da original aqui. Já nessa imagem da direita, eu aumentei a nitidez, então a gente consegue ver características aqui de borda da imagem com maior clareza, certo? Entretanto, o aumento da nitidez traz mais ruído à imagem, como a gente consegue observar em toda a imagem, certo? Qualquer ponto que a gente observar e for comparar tem mais ruído, tanto nas regiões mais claras, quanto mais escuras, quanto no background da imagem. Enfim, a gente consegue ver ruído nisso tudo, só que bordas também ficam mais claras. Alterei o brilho dessa imagem também 10% a mais e o contraste em 5% a mais, certo? E aí a gente tem essas três versões de uma mesma assim, cena, né? E eu pergunto para vocês, não precisam me responder, claro, mas é mais para assim, a gente iniciar, né, essa questão da avaliação. Qual dessas três imagens é melhor?
qual dessas três imagens é a melhor para vocês, certo? E aí eu trago essa pergunta mais no sentido de explicar o que seria uma avaliação subjetiva e também uma avaliação objetiva, certo? A avaliação subjetiva, ela depende de um ponto de vista, como a gente vai ver mais à frente. Já a objetiva, não. Ela não tem essa dependência. Ela vai retornar um resultado, seja um valor, uma categoria, independente de um ponto de vista, certo? E aí, para que a gente entenda um pouco melhor a relevância de entender como e quando fazer a avaliação da qualidade de uma imagem, eu trouxe aqui alguns cenários, né? Começando aqui pelo cenário dos smartphones, que são as câmeras móveis que a gente tem hoje em dia, né? A qualidade dessas câmeras é muitas vezes um fator primordial para a venda desses aparelhos, certo? E aí a gente tem inovações como, por exemplo, a adição de múltiplas câmeras, né? A gente tem hoje aparelhos que têm mais de uma câmera, tá? E também a adição de tecnologias, né, que acabam melhorando a qualidade da imagem, né? Elas tentam melhorar a qualidade, que é o uso de inteligência artificial, por exemplo, ou então até mesmo aspectos de hardware que tentam trazer ali uma maior qualidade para a imagem, né? Você alterando, colocando um sensor com maior qualidade, você consegue, por exemplo, capturar imagens de uma cena que tem uma baixa quantidade de luz. Tá? Então, isso tudo, né, agrega a todo um processo de avaliação de qualidade de imagem, né? Todas essas tecnologias, essas inovações têm que passar por um processo de avaliação, tá? Que é um fator primordial para você escolher a versão final, né, fechar aquele pacote de inovações e também lançar o produto para que ele possa ser mais comprável, certo? Para que ele seja melhor para o público-alvo. Um outro aspecto aqui interessante, né, que é muito relevante, é no setor da fotografia, tanto a fotografia profissional quanto a amadora, né? A qualidade da imagem também é, assim, é de tremenda importância, né, como é meio óbvio, porque os profissionais eles buscam capturar esses detalhes com altíssima precisão e também cores mais realistas, com texturas mais realistas e vários outros aspectos, né? Como, por exemplo, a faixa de iluminância dinâmica mais abrangente, certo? Enquanto que os amadores ali estão mais em busca de uma clareza, de capturar, né, a clareza e a beleza daquela cena para registrar aquela memória. Então, tudo isso são aspectos que precisam ser avaliados antes de lançar um produto, eles precisam ser mensurados, certo? E aí, um outro cenário é o de vídeo, e aqui é bem interessante também. No cinema e na TV, as produções elas precisam ter uma alta qualidade, né, por conta que o público exige isso, certo? É algo assim, você vai para o cinema assistir um filme e você quer ter uma experiência boa em todos os sentidos, inclusive na qualidade do áudio, na qualidade da temperatura do ambiente e principalmente na qualidade da imagem, né, que você está assistindo. Então, imagens nítidas, imagens com alta faixa de luminância dinâmica, imagens com cores precisas, isso tudo são aspectos fundamentais, primordiais para que a experiência do cliente seja positiva e assim tenha mais dinheiro, né? Então, são padrões que a indústria tem para que ela consiga ali ter mais dinheiro, certo? No final das contas, elas precisam disso, né? Elas estão em busca disso. Um outro cenário é o de streaming, como por exemplo as plataformas de filme, né, de Netflix, HBO e por aí vai, o YouTube ou a Twitch também, a Twitch TV, elas precisam garantir que a qualidade da imagem seja boa, né, ela seja mantida, mesmo que estejam sendo transmitidas para milhares ou até mesmo milhões de pessoas, né, como foi o caso da Copa do Mundo, e ao mesmo tempo eles precisam que isso seja possível de fazer. Ou seja, eles têm que comprimir a imagem o máximo possível para que a largura da banda da internet, tanto das pessoas quanto a dos servidores deles, consigam dar conta, certo? Sem que acabe agredindo tanto a qualidade da imagem, certo? Da imagem, do vídeo, do som, né? De vários aspectos, mas aqui a gente está tratando mais como uma imagem, né? Que é um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens acompanhada de um áudio, certo? Então, isso também se aplica para a TV, né? Porque na TV elas não estão tão assim preocupadas na largura da banda, né? Mas sim em questão de energia, né? Eficiência energética. Então elas precisam comprimir aquela imagem, elas precisam de algoritmos otimizados, né? Que não gastem tanta energia e que ainda assim comprimam a imagem o máximo possível para que o satélite que está lá fora da Terra, que não tem uma manutenção fácil, ele consiga
fazer a transmissão, né, fazer o streaming daquela mídia sem ter um gasto energético tão grande, certo? Então, essa questão de avaliar a qualidade da imagem é assim, tem uma aplicabilidade muito grande, inclusive nos sistemas de vigilância também, né, os sistemas de monitoramento de câmera, que você tem que ter uma alta qualidade, né, nas imagens, porque muitas vezes você quer identificar detalhes no rosto da pessoa para que você consiga identificar o rosto daquela pessoa, identificar a pessoa em si, certo? Mas aí você tem ambientes nada convencionais muitas vezes. Por exemplo, a câmera está dentro de um túnel, está dentro de um sistema de esgoto, sabe? Assim, os cenários são muito amplos. Em uma mesma câmera, um mesmo sensor, ele tem que se adaptar a todos esses cenários. Então, isso tudo passa por um processo de avaliação muito grande, né? Você tem que avaliar a qualidade da imagem em diversos cenários, tá? Então, aqui, eu trouxe esse slide mais para a gente entender a relevância que é você saber avaliar a qualidade, certo, das imagens, porque os cenários são diversos e até cenários mais convencionais mesmos. Por exemplo, você quer capturar uma cena, não sabe a quantidade, a exposição que você está expondo o sensor, né, da sua câmera. Então, isso tudo é interessante para você. Se o objetivo for capturar a imagem para uma pessoa normal, assim, uma pessoa convencional, você tem que capturar a imagem sem que fique tão estourada, por exemplo. Mas se o objetivo for ver detalhes que estão mais escuros, for uma coisa mais pessoal, você já sabe como fazer isso, né? Você ou entra no modo Pro da câmera do celular, ou então aumenta simplesmente a exposição na hora de focar a imagem. Isso tudo é interessante, né? Isso tudo tem a ver com essa avaliação da qualidade da imagem, tá? E aí, passando aqui o slide, né, eu trouxe um exemplo, trazendo aquele assunto que nós tínhamos conversado anteriormente sobre o cinema, certo? É necessário que o cinema, e é só um exemplo, tá? O cinema tenha uma qualidade de imagem muito, muito alta, para que os usuários, os clientes, tenham uma experiência positiva ao assistir, né? Ao ter aquele contato com a mídia que eles têm, né? Então, o objetivo do IMAX, que é a sigla para Image Maximum, certo? Que aí é uma tecnologia, certo? A gente vai falar rapidamente aqui um pouco dela, é justamente capturar cenas com altíssima resolução. O objetivo é esse, não só capturar, mas também expor, certo? Por quê? Cenas com altíssima resolução, ou desculpa, resolução não, qualidade, cenas com altíssima qualidade, você consegue fazer com que o público tenha uma melhor experiência, certo? E aí eu trouxe aqui a definição, né, do IMAX, que ele é um sistema proprietário, ou seja, ele é uma marca de câmeras de alta resolução, formatos de filme, projetores de filme e teatros, conhecidas por terem telas muito grandes, ou seja, elas são muito largas, com uma proporção de aspecto alta. Ou seja, a altura da câmera é pouca, mas a largura dela é muita, sabe? Então fica uma coisa esticada, fica uma coisa wide, tá? E aí eu queria trazer aqui curiosidades, né, discutir um pouco sobre isso, mas para vocês verem o quão importante é saber de qualidade de imagem, se vocês têm interesse nessa área, né, de avaliação de qualidade da imagem, é, por exemplo, porque a câmera IMAX, a câmera que faz a captura da cena em qualidade IMAX, faz barulho, certo? E aí eu vou abrir aqui o vídeo. Ó, esse som que vocês estão ouvindo é essa câmera capturando essa cena, certo? Nesse momento. Então, ela tem um som muito alto, ela tem assim um mecanismo que faz barulho, certo? E por que esse mecanismo faz barulho? Porque é justamente um filme que tem nessa câmera, um filme assim como esse daquelas máquinas de fotografia antiga, certo? Só que é um filme que tem um tamanho maior, ele tem uma frequência maior. Então, esse ato de você passar o filme por uma bobina, abrir e fechar o sensor da câmera, que é um sensor muito grande, várias vezes por minuto, faz um barulho, certo? E é esse barulho que a gente escuta. Só que aí, por que essa coisa, né, esse IMAX, ele possui tanta qualidade assim, ele tem uma qualidade maior? E é justamente porque esse filme, essa fita que ele está utilizando, ela tem um tamanho maior, ela tem 70 milímetros. E aí a gente vê, eu vou voltar aqui no slide, que um filme de uma câmera convencional, daquelas câmeras antigas que a gente tinha, ele tem 35 milímetros, como a gente está vendo aqui, certo? Numa câmera IMAX, em um sistema IMAX, esse filme tem 70 milímetros, certo? Ou seja, ele é bem maior, como a gente pode ver aqui, 70 milímetros. Entretanto,
O IMAX não é nada convencional, ele não está aí para economizar dinheiro. Por quê? Ele não faz a captura da cena na vertical, ele faz a captura na horizontal. Então, olha o tamanho desse retângulo aqui, a IMAX, certo? Aqui a captura da cena é a foto, certo? Daquela cena, naquele instante, em comparação com o 70 mm convencional. Olha a diferença, olha a quantidade de informação que pode ter aqui nessa cena em comparação com essa, certo? Agora compara o IMAX com a cena de 35 mm. Sim, é uma diferença absurda, certo? A quantidade de informação que você guarda aqui é muito alta, muito, muito alta. E é por isso que o IMAX ele tem uma qualidade tão alta, porque no ato da captura ele já traz muita mais informação do que um sistema convencional, né? Ou de uma câmera super profissional, que já utiliza 70 mm convencional, ou então uma câmera mais popular, né? Daquelas que a gente utilizava antigamente, de 35 mm, tá? E aí, voltando aqui para a apresentação, é preciso você ter um aparelho de saída IMAX para você ter aquela experiência IMAX? Sim, é necessário. Não adianta você só gravar, certo? Em IMAX e reproduzir em uma TV, por exemplo. Não faz nem muito sentido isso, sabe? Porque para você expor toda aquela qualidade, você tem que ter um sistema a IMAX também, como a gente viu, a IMAX é uma marca proprietária, certo? É um sistema proprietário, que também inclui projetores de filmes e teatros. Esses teatros aqui não se referem àqueles teatros convencionais, mas sim a cinemas mesmo, sabe? Então, até mesmo o tecido que o projetor IMAX vai expor à luz, né, do filme, da captura, nesses filmes, é algo assim específico, sabe? E aqui eu trouxe um outro vídeo, certo? É um vídeo um pouco mais longo, só que é um vídeo interessante, não vou mentir. Vale a pena vocês verem. Esse cara aqui, eu não conheço esse canal, mas o vídeo é bem legal. Ele fala que o sistema que ele é responsável aqui tem mais de 30 anos. Aí, ó. A internet está muito ruim aqui no laboratório, mas ele fala isso porque o IMAX não é uma coisa nova. É uma coisa de 1970, mais ou menos, ou seja, é uma coisa já consideravelmente antiga, sabe? Só que é algo tão bem feito, é algo que assim, faz tanto sentido que até hoje essas coisas de 30 anos atrás funcionam, tá? Então, realmente eu sinto muito por não estar funcionando tão bem. Eu recarreguei aqui a página, mas eu acho que não vai rolar tanto, certo? Mas aí a gente consegue ver aqui, por exemplo, nessa. Eu recomendo que olhem esse vídeo, certo? Mesmo que olhem assim, pulando os frames, mas olhem. Então, vocês estão vendo aqui nessa imagenzinha o tamanho do filme, da bobina. Isso aí é o filme IMAX, certo? Que está sendo exposto em um cinema. Não é um CD, não é algo, não é um arquivo digital, não. É um rolo de filme. Que dentro dele tem um filme, certo? Tem as imagens, né, e também, consequentemente, o áudio, tá? Tipo o VHS, certo? É um rolo, só que assim, muito maior que o VHS, até mesmo porque, como a gente viu lá, as cenas são capturadas na horizontal, então assim, ocupa muito mais espaço que o convencional. E aqui nesse filme, nesse vídeo, ele está montando todo o aparato, sabe? Ele está realmente pegando a fita e passando por todo o projetor. Então, é algo interessante. Aqui perto do final ele liga a máquina, certo? Então a gente consegue ver o filme tocando, ó, perto do final, pronto. Dá pra gente ver lá que tá o filme passando. Então, assim, é interessante, recomendo ver por curiosidade mesmo, só para vocês terem noção do quanto isso é relevante para a indústria, sabe? Eles fazem mecanismos que são caríssimos, que eles não estão a fim de economizar dinheiro, então tem, assim, economizar dinheiro para eles sabem que se eles economizar dinheiro em certas coisas, eles vão acabar perdendo muito mais em outras. É isso que eu estou querendo dizer, sabe? Então, esse sistema de saída é muito importante para a indústria. E assim, tem empresas que são especializadas nessa área, por exemplo, de digitalização de arquivos físicos, de arquivos não, de mídias físicas. É só um exemplo, tá? Tem muitas empresas que trabalham com isso. E é o caso dessa empresa aqui, certo? É No Light, o nome dela, que ela pega os filmes físicos, certo? Aqueles filmes, e aí pode ser IMAX, pode ser câmera convencional mesmo de 35 mm, como a gente viu lá na imagem, e aí eles fazem a digitalização disso. Só que, para fazer esse processo, tem que passar por uma avaliação de qualidade de imagem absurda, sabe? Não é tão simples fazer isso, porque eles é uma empresa profissional, é uma empresa que
realmente se preocupa com a qualidade da imagem. Então a gente vai ver aqui no site dele, só para trazer exemplos, certo, do quão importante é isso que a gente está vendo na disciplina, que eles tratam aspectos de cores. Olha aqui, a quantidade de cores visíveis por olho humano. Lembra que a gente viu lá a questão dos nanômetros, da frequência da onda, do comprimento da onda que o olho humano consegue, as antenas do olho humano consegue capturar? Então tudo isso eles se preocupam, certo? Aí aqui, ó, Best Light, a gente viu isso, a gente viu sobre faixa de iluminação dinâmica. Nada mais é do que isso aqui que eles estão tratando. Então eles pegam uma imagem, uma cena fixa que foi capturada com exposição e tentam melhorar aquela cena digitalmente. Eles digitalizam a imagem, né, que é o objetivo final, e tentam melhorar para que fique mais realista, certo? Olha uma das coisas que a gente viu, que até caiu na atividade, provavelmente, foi sobre profundidade de bits, certo? A gente discutiu sobre isso. Isso aqui nada mais é do que a quantidade de informação que os bytes eles vão, os bytes não, mas a imagem vai ter, né, assim, de precisão de cor, certo? Multiflash, questão de iluminação aqui também. Então, assim, tem muita coisa relevante que a gente está vendo aqui na disciplina, sabe? Que a indústria está fazendo uso. Ó, Multiflash HDR, nada mais é do que aquela tecnologia que a gente viu, High Dynamic Range, certo? Então, é algo muito relevante que a gente está vendo aqui, tem muito espaço no mercado, eu recomendo que, assim, se dediquem, porque vale a pena, sabe? E aí aqui eu trouxe uma curiosidade interessante também ainda sobre o IMAX. Tem uma lista de filmes IMAX para vocês verem o quão assim sofisticada essa tecnologia e cara, porque a gente tem aqui três listas basicamente, né, quatro. A gente tem a lista, por exemplo, de filmes que foram gravados inteiramente em IMAX, certo? E aí que a gente tem uma lista não tão grande, certo? E quando a gente observa os filmes que foram gravados em IMAX, aí eu vou colocar aqui nessa primeira lista, a gente vê que o primeiro filme foi de 1970. E aí eles ainda nem usavam 70 mm, era 65. Era quase 70, né? Não eram câmeras convencionais de 35. Mas o IMAX é uma tecnologia muito antiga, mas que ainda hoje a lista de filmes gravados inteiramente em IMAX não é tão alta, né? Porque qualidade é algo caro, certo? Então isso é um pouco complicado, né, para você fazer o filme inteiro. E aí tem vários filmes aqui que foram gravados não inteiramente, mas sim parcialmente em IMAX, tá? Tem filmes aqui que ainda vão ser lançados, tipo Avatar 3, o próximo Avengers e por aí vai, certo? E aí interessante isso porque não é tão grande assim, certo? É uma tecnologia, cara, eles realmente se preocupam com essa qualidade, mas não é para todo mundo, né? Pagar todo o ambiente de gravação IMAX, certo? E agora, depois dessa explanação, né, sobre a relevância de entender sobre a qualidade da imagem, de saber fazer a avaliação da qualidade da imagem, a gente vai para algumas definições, né, entrando mais a fundo sobre o conteúdo teórico aqui da nossa aula, tá? E aí eu trouxe aqui as definições, certo? Tanto da avaliação subjetiva quanto objetiva. Isso é muito importante para que a gente consiga diferenciar, certo? Essas duas coisas, esse assunto, assim, esse slide é importante para o resto da aula, muito importante. Então, a subjetividade é o mundo interno de todo e qualquer ser humano. O mundo interno é o mundo pessoal, certo? Este mundo interno é composto por emoções, sentimentos e pensamentos. Então, a subjetividade está ligada à pessoalidade, certo? Que aí está ligada a outras coisas muito particulares, como é a questão de emoções, sentimentos e pensamentos. Minhas emoções, meus sentimentos, meus pensamentos não são iguais a qualquer outra pessoa do mundo. Não tem como ser, né? Então, a subjetividade depende de uma mente mesmo, certo? E baseia-se em um ponto de vista. Aqui está errado, né? E baseia-se em um ponto de vista, certo? Sobre efeito de preconceito, percepções, emoções, imaginação e etc. para você constatar algo. Então, a subjetividade depende do seu ponto de vista, depende da sua experiência, depende da sua formação, depende de um conjunto muito grande de coisas. E aqui eu trouxe um exemplo de avaliação subjetiva, que é de uma constatação subjetiva, que é o clima está agradável. Pode estar agradável para mim, pode não estar agradável para outra pessoa, certo? Pode estar agradável apenas para mim. Essa é a questão. Tá? Então, a subjetividade é isso, é algo que depende de um ponto de vista, é algo que depende de uma mente, de uma vivência, de uma percepção, emoção e imaginação. Tá? Enquanto que a objetividade não depende de uma mente para constatar algo,
certo? É algo muito mais direto. Então aqui eu trouxe um exemplo, né? A imagem X é mais escura que a imagem Y. Isso aí não é uma percepção exclusivamente minha. Dá para você pegar uma imagem, subtrair por outra e verificar se uma acaba sendo mais escura do que outra, certo? Isso aí seria uma avaliação objetiva. Não dá para você ter múltiplas verdades, nem em uma avaliação objetiva. Você só tem uma verdade. Na subjetiva, não. Não existe verdade, sabe? Porque vai depender de um ponto de vista. Então, são avaliações completamente diferentes e imensamente importantes, tá? Então, agora a gente vai abordar um pouco sobre a avaliação subjetiva, inicialmente, tá? Tratando melhor sobre escolhas, certo? Para, para você fazer uma escolha, você está sob efeito para você, né? Eu estou falando assim diretamente e subjetivamente com vocês. Para você fazer uma escolha, você está sob efeito desses preconceitos, percepções, emoções, imaginação e por aí vai. Então, muitas vezes a gente até acaba escolhendo algo, mas logo em seguida a gente entra em um loop de autoconvencimento para aquilo que você escolheu. E aí eu trouxe aqui uma coisa que se chama a ilusão da escolha. O Atila, ele acabou fazendo um vídeo sobre isso, certo? É muito interessante. Eu recomendo que assistam, um vídeo rápido, bem dinâmico, bem legal. A gente percebe que a gente não faz escolhas, sabe? É algo bem interessante, tá? E assim, e aqui eu trouxe um exemplo, né, para assim, resumir toda essa questão da ilusão da escolha. Então vamos supor que você tem o objetivo de escolher a melhor imagem dentre duas imagens. Então você escolhe a imagem X entre a imagem X e Y, mesmo você intrinsecamente achando a imagem Y melhor. Então, tem lá, você recebe a imagem X, imagem Y, você acha a imagem X, você escolhe a imagem X como mais interessante. Mas no final das contas, você acha a imagem Y mais interessante. E isso acontece porque a gente é muito fadado a, ao comum, certo? Então, se muitas pessoas, se ali no seu ambiente, naquele cenário que você vive, as pessoas acham imagens Y mais interessante, você vai, desculpa, imagem X mais interessante, você vai acabar escolhendo a imagem X, mesmo sendo a imagem Y mais interessante para você. E depois você entra em um looping de autoconvencimento de que a imagem X é realmente mais interessante, sendo que intrinsecamente você não acha isso, certo? Então, assim, a escolha subjetiva, né? Você fazer uma escolha subjetivamente é algo extremamente complexo, tá? Que envolve aí dezenas, centenas, milhares de variáveis. Não é algo simples de você entender porque você está fazendo aquela escolha, tá? E aí tem uma coisa chamada psicofísica, que aí a gente é um campo da psicologia que acaba tentando entender, certo? Ele faz a investigação da relação entre os estímulos físicos que a imagem causa, certo? E a sensação, aquela percepção que a gente tem como observador. A psicofísica, ela tenta entender isso, né? Ela tenta entender a relação para a tomada de decisão, a relação que a imagem causou na gente para que a gente pudesse escolher aquela imagem, certo? E aqui eu coloquei estímulos físicos, mas não são só estímulos físicos, né? A gente também toda tem essa questão psicológica do nosso meio para a escolha subjetiva de uma imagem, né? Que eu falei no slide anterior. Então, estudar como as características físicas da imagem, e aí olha só quem está aqui, a cor, a forma, a textura, nitidez, distorção, ruído, desfoque, por aí vai, são avaliadas pelo sistema visual humano, certo? Esse daqui é o objetivo da psicofísica, tá? E entender como a avaliação subjetiva é realizada. Então, tem um campo que só estuda a avaliação, né, essa relação da nossa percepção para a escolha de uma imagem, né? Para um entendimento de se uma imagem é melhor ou melhor, para a interpretação disso. Isso se chama psicofísica. A motivação, né, é entender com base científica como as pessoas perceberão e julgarão
diferentes aspectos da imagem. Então, a motivação principal, eu posso falar em outras palavras, é assim: os usuários de iPhone vão preferir uma imagem mais saturada ou menos saturada? Sabe? Em outras palavras, é isso. Só que, para fazer a saturação adequada, para você gerar aquele pós-processamento na imagem de maneira mais adequada, você precisa entender aspectos psicológicos e físicos para isso, certo? Que são coisas subjetivas nesse cenário, tá? Então, essa foi uma das motivações, mas tem imensas motivações. A indústria é uma delas, certo? Uma outra coisa são as escalas psicométricas. E aí a gente está falando mais diretamente aqui a formas de você fazer a avaliação subjetiva. A primeira e a mais comum é a MOS, que é a Mean Opinion Score, certo? E ela é uma metodologia que acaba sendo a mais utilizada entre as que existem, certo? Para você fazer a análise subjetiva apenas, tá? Então, ela funciona da seguinte forma: observadores são convocados para avaliar a qualidade de imagens, certo? Em uma escala de 0 a 5 ou 0 a 10. Geralmente são essas duas escalas, onde o menor valor e o maior valor significa muito ruim e muito bom, respectivamente, certo? Então, um conjunto, sei lá, de 100 pessoas foram convocadas para escolher entre 10 imagens qual a melhor. Então, eles dão nota, eles atribuem nota para essas imagens, certo? Onde o 0 é muito ruim e o 10 é muito bom. Então, a média dessas avaliações para cada uma das imagens é o que representa o valor de Mohs. Então, se a imagem A teve média 7 e a imagem B teve média 6, a imagem A é melhor para aquele grupo, subjetivamente, do que a imagem B, certo? Ainda sobre escalas psicométricas, a gente tem a escala de Likert, que aí é uma outra metodologia, certo? Que também é muito interessante, é fácil de entender, assim como a MOS, certo? É uma metodologia onde os observadores podem classificar um conjunto de atributos específicos separadamente. Então, eles não estão observando a imagem como um todo. Eles estão observando atributos. Lembra do módulo 2 o que são atributos? Atributos globais e locais específicos das imagens, certo? Dentro de uma escala. Eles vão avaliar esses atributos dentro de uma escala, que aí é a mesma escala da MOS, certo? Que a gente utiliza. Geralmente compara atributos opostos, como, por exemplo, uma imagem mais nítida e a mesma imagem, só que mais embaçada, menos nítida, certo? Então, essa escala de Likert, ela faz esse tipo de avaliação, né? Pega um conjunto de atributos locais e globais e faz essa avaliação subjetiva com um conjunto de observadores, tá? Ela é utilizada não apenas para avaliação de imagens, certo? Ela também é utilizada para pesquisa de satisfação ao cliente. Então, quando você termina de assim, realizar uma ligação para um saque de uma empresa, que ele faz uma pergunta referente a se resolveu o quão satisfeito você ficou da resolução do problema, depois, o quão satisfeito você ficou do atendimento, e por aí vai. Perceba que são atributos específicos e não geral, certo? Isso é a escala de Likert. E traz uma análise mais detalhada dos atributos individuais das imagens, certo? E aí, especificamente sobre esse assunto, né? Mas se eu estou falando de atendimento ao cliente, são atributos diferentes, tá? Então, a gente tem uma outra aqui, que é o Elo Rating System, certo? É uma outra metodologia, que aí tem um dos maiores canais de tecnologia, é o meu favorito do mundo, certo? O Max Brownlee, é um canal que eu super recomendo. Ele, todo ano, ele faz o levantamento, né? Ele faz uma pesquisa sobre a melhor câmera de celular daquele ano. Então, ele pega todos os aparelhos que foram lançados naquele ano. Aí aqui eu trouxe o vídeo de 2023. Ele faz a captura de uma mesma cena com todos os celulares e aí torna pública essas imagens para que as pessoas possam avaliar as imagens, certo? E aqui ele utiliza o sistema Elo de avaliação. Esse sistema Elo ele foi desenvolvido para ser usado no xadrez, para você avaliar competidores, certo? No xadrez, só que aí você pode aplicar para qualquer área também. Ele é interessante, o Elo é interessante porque você faz avaliações entre pares, certo? Então, se você tem 8 imagens, por exemplo, você vai parear elas. Então, a imagem A com a imagem B,
a imagem D com a imagem C, certo? E por aí em diante, certo? E aí você vai fazendo a competição entre esses grupos. Então tem o grupo A, o par A, que vai competir entre eles, né? Depois tem o par B e só vai sair um ganhador de cada um. Aí vira um novo par. E assim vai subindo a árvore, certo? A árvore de votação. As imagens, né, os objetos, não necessariamente precisa ser usado para imagens, só que nesse caso, né, da disciplina que a gente está usando, elas utilizam pontuações, certo? Elas utilizam, não, mas elas possuem pontuações. Não são exploradas todas as combinações de pares, seria inviável, certo? Então eu não pego a imagem A e comparo com a imagem B, D, E, F. Não, é AB é um par, depois CD é outro par, e assim por diante, né? O ganhador entre esses pares competem entre si, e por aí vai. Fazer a combinação de pares seria inviável porque é muita, muita, muita amostra, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu tiver 8 imagens, se eu fosse fazer uma combinação simples, ou seja, comparar A com B, C, D e E, certo? E aí por diante, eu geraria 28 comparações. E é muito inviável, porque se eu tiver 100 amostras, esse número explode, sabe? Ele cresce muito. Então, eu preciso de uma forma inteligente, uma forma útil, né, e viável de fazer essa comparação, e o Elo resolve esse problema. Esse elo, como eu falei, é a metodologia que o Marx ele utiliza todo final de ano quando ele faz esse campeonato, esse benchmark de melhor câmera de celular. E aí eu participo, qualquer um pode participar, é bem legal, certo? Deixa eu mostrar a vocês. Vou abrir esses dois links aqui. O primeiro é ele mostrando os resultados, certo? Então, sim, esse vídeo ele diz qual é a melhor câmera de celular de 2023, tá? E é bem legal, é muito bom, porque ele mostra as imagens, eu recomendo, tá? Um vídeo um pouco mais longo, porque são muitos celulares. E o segundo vídeo aqui, certo? Que é o Average Elo Score, é o que ele mostra realmente aqueles scores que eu falei, que cada imagem vai ter. Nesse caso, são cada um dos aparelhos vão ter um score, certo? E esse score, ele é alterado, assim, a gente vai ver já já. Esse daqui é o resumo final de toda a competição, certo? O Google Pixel 7a ficou com o maior score, então ele foi avaliado com a melhor câmera do mundo de 2023, certo? Então, um ponto para ele. Mas voltando aqui, né, só para a gente finalizar essa metodologia, um exemplo é, se a imagem X for classificada como melhor que a imagem Y, então a gente tem um par. A gente está comparando X com Y e X ficou melhor do que Y. E a imagem Y tiver muito menos pontos, ou seja, isso daqui é o score, que a imagem Y. E aqui eu trouxe um exemplo só para a gente concluir sobre essa metodologia. A gente está comparando duas imagens, certo? X e Y. Se a imagem X ela for classificada como melhor do que a imagem Y, e essa imagem Y, que foi a que teve uma avaliação pior, tiver poucos pontos, ou seja, poucos scores em comparação com a X, o score que a X vai aumentar é muito pouco, certo? É como que esse sistema Elo, ele suporta a questão de você pegar uma imagem muito ruim e comparar com uma imagem muito boa, sabe? Claro que a imagem que está com uma pontuação maior, que é a imagem muito boa, vai ser melhor. Mas nessa comparação, o resultado dessa comparação vai fazer com que a imagem muito boa cresça só um pouquinho, sabe? Porque essa avaliação foi meio que injusta. Então, o sistema Elo, ele é flexível dessa maneira, tá? Então, eu acho que sobre a avaliação subjetiva foi isso. A gente vai continuar agora com a avaliação objetiva. Então, a gente vai começar com a definição, novamente, certo? E a avaliação objetiva, para a análise da qualidade de imagem, ela vai utilizar métodos matemáticos e computacionais, né? Diferente da avaliação não objetiva, a subjetiva, para quantificar a qualidade de uma imagem. Diferente da avaliação subjetiva, que depende da percepção humana, né? Ela depende de um ponto de vista. Essa avaliação objetiva, ela se baseia em cálculos que acabam medindo essa diferença entre uma imagem testada e também uma imagem de referência, certo? Para modelos que precisam da imagem de referência, tem alguns também, algumas métricas que não precisam dessa imagem de referência, e também em modelos perceptuais, certo? E aí a gente vai estar explorando um pouco melhor isso, tá?
São exemplos de métricas objetivas para comparação de imagem. O MAE, que é o Mean Absolute Error, o MSE, que é o Mean Squared Error, e o PSNR e o SSM, tá? A gente vai ver melhor cada um deles agora. Pois bem, para que a gente possa entender um pouco melhor, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Que demonstra a importância de termos uma avaliação objetiva. Então, essas avaliações acabam retornando resultados que têm consistência e são replicáveis, né? E aí são, assim, primordiais para benchmarks, né? Sistemas de avaliação, e também para o desenvolvimento de algoritmos que analisam uma grande escala de dados, como, por exemplo, o treinamento de redes neurais, né? Que você precisa ficar comparando, por exemplo, qualidades de imagens, certo? Aí eu trouxe aqui abaixo uma ilustração aqui, né, de uma máquina de tomografia computadorizada. Uma coisa muito específica, só que é um cenário assim muito bom para que a gente possa exemplificar o uso dessas avaliações objetivas, certo? O ato de você gerar uma captura de uma tomografia computadorizada consiste em você emitir um monte de raio-x, certo? Por meio de um objeto e depois esses raios-x são capturados em uma placa aqui sensível a raio-x, certo? Então, de acordo com a corrente elétrica que você induz no tubo de raio-x, a quantidade de radiação que será emitida vai ser diferente. Então, se eu reduzir a corrente elétrica, eu vou ter menos radiação. Se eu aumentar a corrente elétrica, eu vou ter mais radiação. Havendo mais radiação, a qualidade da imagem da tomografia computadorizada vai ser melhor. Entretanto, o paciente vai sofrer danos, né, porque é uma radiação ionizante. Então, seria muito interessante se a gente conseguisse reduzir a quantidade de radiação para a captura de uma imagem e obter, ainda assim, uma imagem com boa qualidade, certo? A consequência de você reduzir a radiação é que começa a aparecer ruído na imagem. Então, há uma degradação naquela imagem, certo? Então, um bom desafio é você pegar uma imagem que está ruidosa, porque foi capturada com a baixa dosagem de radiação, e tentar transformar ela no que seria uma imagem de tomografia computadorizada com alta dosagem de radiação, certo? E aqui eu trouxe dois exemplos, tá? Esse exemplo da esquerda é o NDCT, que é o normal dose, é uma dose normal de radiação, ou seja, uma alta dosagem de radiação. A gente percebe que não tem tanto ruído assim, tá? Enquanto que o LDCT, que é o low dose, ou seja, uma dosagem de radiação pequena, uma dosagem baixa, possui sim bastante ruído, certo? E aí, estou trazendo aqui apenas um exemplo, certo? Um caso de uso de métricas, tá bom? Então, para o treinamento de redes neurais, por exemplo, que tentam fazer a conversão de imagens ruidosas, LDCT, em imagens capturadas com a dosagem normal de radiação, a gente tem esses resultados aqui, certo? No caso, essa primeira coluna seria a versão com pouca radiação, a versão ruidosa, certo, da imagem. A coluna B e a coluna C são duas redes neurais que eu treinei para remover esse ruído causado pela pouca radiação. E a coluna D seria o ground truth, seria o objetivo, né? Que aí é a versão da imagem, tomografia computadorizada, capturada com a dose normal de radiação, seria o NDCT aqui, tá? E aí a gente percebe que na rede neural, né, nesse conjunto aqui B, a gente obteve um resultado com menos ruído, certo? Perceba que a imagem, comparando a coluna B aqui com a coluna D, que é o nosso objetivo, a gente tem ainda menos ruído em B do que em D, que é o objetivo. E quando a gente compara C, percebemos que os valores, desculpa, os valores não, a, a qualidade perceptual da imagem, assim, a impressão que dá é que ela está mais próxima da D, que é o objetivo, certo? Então, a gente quer uma maneira, a gente precisa de uma maneira de fazer uma avaliação automática disso, uma avaliação objetiva. A gente quer ter um valor, quer ter um número. A gente quer aplicar uma métrica e essa métrica nos retorne um número que define a distância entre a imagem gerada por uma solução e o ground truth, que é o nosso objetivo,
e a imagem gerada por outra solução, e o ground truth, que é o objetivo, certo? A gente quer uma métrica que compare esses dois casos, certo? Percebam que sim, há muita diferença entre soluções, certo? A imagem com menos ruído aqui não significa que ela é uma imagem melhor, certo? Nem essa daqui significa que é uma imagem melhor também. São muitos, é todo um universo aí de parâmetros que deve se analisar nessa área de análise de qualidade de imagem. Eu estou citando esse exemplo tão específico porque é o exemplo que eu venho pesquisando desde a minha graduação. Eu finalizei a graduação e o mestrado, né, já defendi, explorando esse assunto, né, esse problema. Então, caso vocês tenham interesse, aqui está meu texto, né, o meu projeto de dissertação, certo? O trabalho de dissertação, fiquem bem à vontade para ver. Eu peguei essas imagens de lá, tá? E aí, depois da aula, eu acho que a gente pode até voltar aqui, ou até se eu acabar esquecendo, né? Vocês voltam aqui e tentam perceber que o que a gente vai ver aqui pode fazer sentido. Pode não, com certeza vai fazer sentido. A gente vai ver algumas métricas objetivas que podem configurar que a imagem B vai estar mais próxima da imagem D, mesmo perceptualmente não estando, sabe? Então, assim, é uma área bem interessante, essa área de análise de qualidade de imagem, e se aplica em muitos cenários, vocês nem imaginam. Então, trazendo aqui algumas métricas convencionais, né, métricas objetivas convencionais, a gente tem o MAE, que é o erro médio absoluto, né, traduzindo, o MSE, que eu acho que a maioria já conhece, já teve que ter utilizado em algum momento para treinamento de redes neurais, enfim, nos seus estudos, certo? O Peak Signal to Noise Ratio, que aqui é uma métrica que avalia a quantidade de ruído em uma imagem, e o SSM, que é outra métrica fantástica, eu adoro essa métrica, é o Índice de Medida de Similaridade Estrutural. Tá? Vamos ver um pouco rapidamente aqui cada uma delas. Tá? O MAE ele acaba medindo a diferença absoluta entre duas imagens, certo? Então, esse daqui é o cálculo do MAE. A gente vai perceber que tem a imagem Y e a imagem X aqui. Simplesmente a gente vai fazer essa diferença, né? A média dessa diferença entre os valores dos pixels da imagem Y com os valores dos pixels da imagem X, tá? Então, é uma métrica bem simples, ela é bem fácil de implementar, a execução dela é bem rápida, funciona bem em alguns casos, né? Em outros nem tanto, a gente vai estar vendo, discutindo um pouco sobre isso, tá? Aqui a gente tem o MSE, que é o Mean Squared Error, né? Seria a média dos quadrados da diferença. Então é meio que um upgrade daquela métrica anterior do MAE, tá? Então esse cálculo aqui, perceba que é feita a diferença entre a imagem Y e Y chapéu. Esse valor de diferença é aplicado ao quadrado dele, tá? Ou seja, esses valores de MSE, eles são penalizados, ou seja, eles são estendidos, eles são aumentados quando o erro aqui é maior, porque a gente está aplicando o quadrado, certo? E assim, o MSE é muito utilizado, é uma métrica ótima. Assim, com certeza vocês vão utilizar em algum momento, tá? Caso ainda não tenha utilizado. E é muito comum, em todo lugar tem esse negócio. Já o PSNR também é outra métrica amplamente conhecida, né, para quem é da área, tá? Ela deriva do MSE, se a gente for observar aqui no cálculo dela, certo? O MSE está aqui, certo? Perceba que é exatamente o que a gente viu no slide anterior, onde os Y estão maiúsculos, aqui lá estão minúsculos, tá? E o objetivo dele é calcular, mensurar, né, a quantidade de ruído entre uma imagem e outra, tá? Então, o que ele faz é uma relação entre o sinal máximo que uma imagem pode ter, certo? Não uma imagem em si, mas um pixel da imagem pode ter, e o ruído daquela imagem. Esse ruído, perceba que é o MSE. Ele está considerando o ruído aqui como sendo a diferença entre as imagens via MSE, tá? Então é exatamente isso, ó, relação entre o sinal máximo, perceba aqui, e o ruído, que acaba sendo a diferença, certo? Via MSE. Esses valores do PSNR, eles são expressos, né, expressados, desculpa, em decibéis, tá bom? E por último, a gente tem o SSM, é uma métrica um pouco mais sofisticada. Como eu falei, eu adoro essa métrica porque ela se encaixa muito bem em vários cenários.
tá? Ela é uma métrica que ela também mede a similaridade entre duas imagens, certo? Observando principalmente a luminância entre as imagens, o contraste e a estrutura. Então, ela é um compilado aí de observações, tá? Ela foi projetada para estar mais próxima da percepção humana em avaliar a qualidade das imagens, tá? Por isso que eu acho que eu gosto tanto dela. E aqui a gente tem o cálculo dela, tá? Ela é composta por três componentes, perceba aqui, luminosidade, contraste e estrutura, certo? E é interessante, aqui na dissertação eu descrevo também um pouco melhor sobre ela, assim como eu fiz aqui no PSNR, tá? Então, fiquem à vontade para explorar e também fazer perguntas, tá? Ainda sobre essas métricas convencionais, né, o que acontece é que nem sempre elas são suficientes para que a gente é, utilize em determinados cenários, né? Tem problemas que essas métricas convencionais não vão acabar resolvendo bem, ou até mesmo não tem solução, né, por meio delas, né? Você calcular a diferença entre as imagens e mensurar a degradação entre elas. Então, é difícil ter uma métrica que simule a percepção pelo sistema visual humano da degradação entre as imagens, né? A gente tem, eu citei aqui nessas métricas, mas assim, é um pouco complicado a gente tentar se aproximar, sabe, da nossa percepção. O sistema visual humano, e eu não estou falando só do olho, né, tem toda a parte cerebral envolvida, como a gente viu nos módulos anteriores, que é muito complexo e muito bem feito, tá? E aí, né, para tentar entender um pouco melhor como a gente tenta resolver esses problemas, né, de aproximar uma métrica, de fazer uma métrica para que a gente tenha uma qualidade melhor, né, em seu resultado, a gente vai abordar agora, né, a diferença entre métricas que são pixel-wise e as métricas não pixel-wise, certo? Então, só para contextualizar, né, imagens elas são um conjunto de pixels, é uma matriz, né, de pixels. Então, quando a gente acaba modificando a imagem, se eu aumentar o brilho, assim, aumentar o contraste, ou então colocar ruído, eu estou manipulando diretamente os valores desses pixels, tá? Então, em uma comparação pixel-wise, ou seja, quando eu estou utilizando uma métrica que é pixel-wise, certo? Isso significa que eu estou verificando pixel a pixel de uma imagem. Então, tem a imagem A e a imagem B. Eu verifico o primeiro pixel da imagem A e comparo com o primeiro pixel da imagem B, certo? Então, ela também, esse pixel-wise também pode ser chamado de pixel a pixel, então a nível de pixel, certo? Ela faz a comparação dos pixels de uma imagem com o seu correlacionado na outra imagem. E aqui eu fiz essa imagenzinha, né, para a gente comparar. Eu percebi agora que a imagem está errada, tá? Então, esse pixel aqui, me desculpe, deveria estar sendo comparado com, deixa eu ligar o laser, com esse daqui, certo? Então, essa imagem está errada, eu vou acabar corrigindo, tá? Muito em breve, mas eu acho que deu para entender, né? Estou comparando o primeiro pixel da imagem com o primeiro pixel da outra imagem, que seria a imagem de referência, por exemplo, certo? Isso aqui seria uma métrica pixel-wise, a nível de pixel ou pixel a pixel, tá? E aí, essa comparação pixel-wise, né, ela possui alguns problemas, porque ela não faz a análise, ela não faz a observação contextual daqueles valores que ela está calculando. Ela simplesmente pega o valor do pixel, subtrai ou faz alguma outra conta com o valor do pixel correspondente, só que em outra imagem, certo? Então, essa ausência de contexto, ou seja, a ausência de informação na redondeza daquele pixel, acaba trazendo alguns problemas, certo? Ela não utiliza dados regionais ou globais para fazer essas comparações, e isso é um problema, tá? Essas são as pixel-wise, só reforçando pixel a pixel ou a nível de pixel, tá? Um exemplo dessas métricas, justamente essa que a gente viu, né? A gente, por exemplo, viu lá no MAE, no MSE, que ele realmente pegava um pixel da imagem Y, subtraía pelo pixel da imagem X e era isso, vida que segue, fazia a média disso, tá? E o mesmo acontecia para o PSNR e o SSM, tá? Mesmo o SSM sendo composto por três componentes, mas ainda assim ele faz a verificação pixel a pixel, tá? Então, aí a gente tem os pixel-wise e também os não pixel-wise, certo? Uma comparação que é não pixel-wise, ela acaba superando essas limitações, né,
das métricas pixelwise, certo? Elas fazem a comparação de características perceptuais de alto nível. Então, elas fazem a consideração de uma região contextual, seja ela local ou global, certo? Ela pega um contexto da imagem, ela não simplesmente compara um pixel ao outro, ela vai comparar a informação que aqueles pixels representam, certo? Isso são métricas não pixelwise. Métricas objetivas perceptuais para comparação de imagens, que são essas métricas não perceptuais, né? Desculpa, não pixelwise, a gente também chama elas de métricas perceptuais. Elas geralmente, assim, muito geralmente, são mais complexas e também temos mais dificuldade de executar elas. E aí eu falo dificuldade computacional mesmo. Elas exigem mais recursos ou mais tempo para serem executadas, porque elas utilizam justamente de mecanismos mais sofisticados, mais robustos, mais pesados mesmo, de serem computados. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos, né, de métricas e aqui eu novamente cometi o erro, são métricas de não pixelwise, tá? Que é o Visual Information Fidelity, a gente chama de VIF, e Information Fidelity Criterion, que é o IFC. Essas duas aqui a gente vai ver agregadamente, elas são similares na forma que são construídas, mas a gente também tem os modelos de redes neurais artificiais, certo? Que aí a gente vai estar explorando um pouco melhor nos próximos módulos da disciplina e rapidamente aqui nessa aula, certo? Novamente aqui é não pixelwise, tá? Me desculpa. Então, métricas como a VIF e a IFC, elas acabam sendo modelos estatísticos ultra complexos, sabe? Assim, são modelos muito bem feitos, que eles têm o objetivo de identificar as variações que o sistema visual humano consegue identificar quando a gente compara uma imagem com a outra. Então, é aquilo que eu falei, é uma tentativa da gente gerar uma métrica objetiva que seja a nível HVS, a nível do sistema visual humano, né? Que é uma das coisas mais bem feitas, né, para você identificar a diferença entre imagens, tá? Então, são métricas amplamente utilizadas em redes de telecomunicação de programas de televisão. Lembra daquele exemplo que eu dei de que é interessante a gente ter a compressão de imagens, por exemplo, mesmo havendo a degradação delas, porque o ganho energético ou o ganho de largura de banda é maior. Às vezes você só consegue efetivar um projeto, fazer um trabalho, assim, resolver um problema porque existe compactação das imagens, certo? Então, essas duas métricas elas são amplamente utilizadas nesses cenários, né? São cenários um pouco mais específicos, tá? E elas são utilizadas justamente para medir o nível de degradação depois da compactação dessas imagens que devem ser transmitidas, beleza? E aí a gente, novamente, só para reforçar, a gente aqui tem um nível de compactação que muitas vezes o olho humano não consegue perceber. Então você tira muita informação da imagem, mas o olho humano não consegue perceber, justamente porque a gente tem métricas objetivas que quantificam a diferença entre as imagens a nível próximo do sistema visual humano, tá? Eu trouxe aqui referências para essas métricas, elas são um pouco complicadas de encontrar, certo? Porque, assim, são métricas sofisticadas, mas de difícil usabilidade, tá? Mas, assim, são muito importantes para casos que muitas vezes é convencional, certo? Só que as pessoas ainda não utilizam, tá? Então, respectivamente, aqui temos a VIF e aqui embaixo a IFC, tá? Também coloquei aqui uma referência do código de Python para a VIF. É um projeto do Lightning, então, se precisarem, usem, fiquem à vontade. E para complementar, né, ainda sobre as métricas não pixelwise, ou então as métricas perceptuais, nós temos os modelos de redes neurais artificiais. A gente pode utilizar redes neurais para se tornarem métricas de avaliação de qualidade de imagem não pixelwise, e sim perceptuais, tá? É possível a gente construir um encoder,
tá? Como é o caso aqui da foto, e realizar a comparação entre os mapas de características. Então, a gente não está fazendo aquela comparação pixel a pixel das imagens originais, digamos assim, das imagens em sua mais alta dimensão. O que a gente faz? A gente constrói um encoder-decoder que faz a compactação da imagem, né, na etapa de encoder. Depois do espaço latente aqui, depois desse code aqui, desse bloco, né, a gente faz o decoder. Então, a gente pode treinar uma rede neural encoder-decoder, que faz a reconstrução de imagem. Pega a imagem de um gato, coloca ela aqui como input, né? Ele vai fazer o encoder e depois o decoder, ele vai comprimir e depois descomprimir a imagem, e aí ele vai tentar reconstruir a mesma imagem, né? Aquele mesmo gato, tá? Essa parte aqui, o bottleneck, que é o gargalo do encoder e decoder, essa parte comprimida, tem os mapas de características das imagens, certo? Que são as informações mais relevantes que aquela rede neural conseguiu é, capturar para poder fazer a reconstrução dela. Então, essa parte comprimida são os dados mais importantes possível para aquela rede neural para reconstruir a imagem. Então, a gente pode simplesmente pegar a imagem ruidosa, voltando para aquele exemplo da tomografia computadorizada, comprimir ela e salvar o Z, depois enviar a imagem ruidosa para cá para o X e salvar o Z chapéu, que seria a versão comprimida da imagem ruidosa, e aí comparar as duas. Essa comparação ela pode ser feita de maneira pixelwise. A comparação vai ser feita de maneira pixelwise, mas no final das contas, você não está comparando pixel a pixel, porque cada valorzinho daquele tem uma carga de informação que é muito maior do que um pixel e não é local, é algo regional ou até mesmo global da imagem original X, certo? Então, essa daqui é uma maneira que a gente amplamente utiliza as redes neurais artificiais para fazer a comparação entre imagens, tá? E assim, é realmente muito usado, até mesmo para fazer envio de informações, por exemplo, em cenários que tem um satélite lá não sei onde que precisa comprimir o máximo uma imagem. Então, coisas como essa que são facilmente implementadas pela gente, assim, são muito usadas lá fora, sabe? É uma ideia que não é tão complexa, é uma ideia que é super plausível da gente fazer, mas que tem, assim, uma qualidade muito interessante, sabe? Então, é uma tecnologia muito interessante. Assim, é tão interessante que a gente vai ter, ela vai voltar, né, a aparecer nas disciplinas nos próximos módulos, tá? Então, caso não tenha ficado claro, não se preocupe, porque a gente vai estar vendo isso melhor, certo? Eu vou trazer uma explicação um pouco melhor, enfim, com imagens, com atividades práticas também, caso venha a ocorrer, tá? Então, isso é muito interessante. Só que a gente vai ver um pouco melhor nos próximos módulos da disciplina, tá? Então, agora a gente vai ver um pouco sobre métricas no reference. Até então, a gente tem visto métricas objetivas que compara a imagem X com a imagem Y. A gente sempre tem uma imagem de referência que seria a imagem na melhor qualidade possível, com os melhores atributos possíveis. Mas as métricas no reference têm só a imagem ruim. Ruim não, né? Degradada. E aí você precisa gerar um valor, né? Fazer uma avaliação somente com essa imagem. E aí as métricas no reference servem para isso. Tá? É uma avaliação de qualidade de imagem sem referência, também conhecida como no reference ou NR. Tá? Ela é um método de avaliação que não depende de uma imagem de referência ideal ou original para comparação, que foi o que eu falei anteriormente. Tá? Em vez disso, essas métricas analisam as características intrínsecas da própria imagem para estimar sua qualidade. Tá bom? Esse tipo de métrica é essencial em situações onde a imagem de referência não está disponível ou não é prática. E aí, eu trouxe aqui exemplos, né, de métricas no reference, que é o BRISC e o NIC. Tá? Então, caso vocês precisem futuramente
saibam que existem essas duas métricas, elas são as das mais utilizadas. Eu, particularmente, ainda não precisei utilizar, mas sim, há muitos cenários que elas são úteis, tá? Então, sobre essas métricas no reference, a gente vai ver novamente superficialmente, tá? Então, agora, só para a gente finalizar, trouxe aqui uma recapitulação de tudo que a gente viu, né? Assim, muito, muito rápido. Não assistam só isso da aula, pelo amor de Deus. Vocês têm que aprender de uma maneira um pouco mais profunda tudo o que a gente viu, tá? Então, sobre as métricas subjetivas, métricas de avaliação subjetiva e objetiva, a gente pode diferenciar da seguinte forma: a subjetiva depende de um ponto de vista. Para você ter um ponto de vista, você precisa de muitas outras coisas. Você precisa ter um preconceito, você precisa ter ciência das coisas que estão ali, que estão na cena daquela imagem. Você precisa ter várias variáveis que um sistema objetivo não tem. É por isso que esse sistema é subjetivo. Porque precisa ter um ser humano com alguma vivência, com alguma experiência para fazer aquela avaliação. Quais avaliações? Eu citei duas na aula, existem algumas outras sim, mas essas duas são as mais conhecidas, que é o MOS, certo? E a escala Likert. Já as avaliações objetivas, elas vão retornar valores verdadeiros. A gente sabe que é verdadeiro porque esses valores independem de um ponto de vista, certo? Então, eles podem ser calculados de maneira computacional, tá? Esses valores a gente pode diferenciar entre pixelwise, que são as métricas não perceptuais, e os valores não pixelwise, que são as métricas perceptuais. Métricas não perceptuais, elas fazem a comparação pixel a pixel, e não aquela comparação que pega um contexto. Já as métricas não pixelwise ou métricas perceptuais, elas sim pegam a referência ali do contexto para fazer a variação das informações, tá? E aí, métricas pixelwise, a gente tem o MAE, o MSE, PSNR, SSM e uma infinidade de outras métricas. Infinidade não, mas tem centenas ou até milhares de outras métricas, tá? Se você assim quiser simplesmente subtrair uma imagem da outra, assim, já é uma métrica, certo? Você pode criar suas próprias métricas, tem isso também. Já para as métricas não pixelais, ou seja, as métricas perceptuais, a gente tem o VIF, o IFC e os modelos neurais, que foram os que a gente acabou de ver, tá bom? Então, nossa aula é isso. Eu acho que eu consegui abordar muita coisa, né? A gente conseguiu ver aqui de maneira assim superficial em alguns assuntos, já em outros um pouco mais aprofundado, né, quando necessário. Então, bons estudos, espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.